Chegamos, o seu domingo à noite tem programação garantida. Para você liberar os pensamentos, limpar a cabeça, falar assim, olha, agora chega, agora é o meu momento, agora é a hora que eu vou fazer, assim, o meu preparatório para a semana que vai chegar. Então, a gente sempre vai trazer assuntos que vão te edificar, que vão trazer uma proposta bacana, um conhecimento novo, porque é sobre isso. A nossa convidada de hoje, ela é muito especial. Ela está contando uma trajetória de vida linda, num livro muito especial, uma trajetória de superação mesmo, e também vai contar um pouquinho sobre como é estar no mundo cristão, como é ser uma pastora, como é profetizar a palavra de Deus, enfim, tudo isso e muito mais ela vai trazer no podcast de hoje. Eu tô falando da Alessa Dion. Que honra te receber aqui, amiga. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite, pela disposição de vocês. E que realmente seja para edificar vidas. Sem sombra de dúvidas. As histórias, as pessoas têm que se conectar com outras pessoas para se sentirem edificadas, para acender a luzinha. Exatamente. A gente vai conversar muito sobre isso. Mas antes, não existe começar esse programa sem com que ele profetize um pensamento profundo para alegrar o seu domingo à noite. Vamos com o pensamento de Zeus. Boa noite a todos. Boa noite, pastora. Boa noite, pastora, Zeus. Pastora e escritora, Escritora. and amiga, E e mãe. E tudo. Cara, tem um currículo aí, tem uma meia hora. Ela é corretora também. Ah, ela é corretora também. Se você precisar vender um imóvel, você... Depois eu falo com você. É melhor, né? Agora vamos ao podcast. Vamos ao pensamento de Zeus. Por favor, Então, senhor. vamos lá, o pensamento hoje é profundo. É profundo. Ai, meu Deus. Pássaros criados em gaiolas sempre acreditarão que voar é uma doença. Fato. E Profundo, É né? verdade, é E é profundo, verdade. é super verdade. Hoje eu tô sério. Hoje eu tô sério porque eu tô com a pastora e eu não vou falar palavrão nem fudendo. Eu só Segura! Entendeu? Amor, deixa eu só... Eu não vou falar palavrão que a pastora tá aqui, Eu vou porra. só contar... Eu vou contar Você só um entendeu? negocinho pra Dois você. já. Amor, deixa eu só contar um negocinho pra você. O fato de você estar com a pastora e não falar palavrão não vai subir de elevador panorâmico. Não? Não, tem uma passagemzinha lá pra trás antes. Tá bom? Tem? É. Mas depois a gente vai acertar os nossos ponteiros Eu vou ter problema hoje, com né? o poderoso. Será que eu posso beber durante a... Pode. Ele oferecia vinho. Pode beber? É vinho? Pode, bebeis, mas não embebedeis. Aí, viu? Ah, mas aí é difícil, né? Podia só beber, A gente né? tem que ter controle sobre todas as coisas, Controle. né? Controle. Você quer que eu tenha... Vamos começar. Ah, o podcast é seu, eu vou dar esses que eu vou embora, ela mandou ter controle. Não tá, é impossível você ter controle, amor. Ale, conta pra gente. Eu sei que você tá começando uma jornada incrível agora, tá vindo pro mundo das escritoras, na verdade, porque existe todo um enredo de vida mesmo, que você sentiu tocada no seu coração, que a dor... tudo que você passou, a tua jornada como um todo, ela tinha que ser contada pro resto do mundo, porque às vezes é aquela luzinha para que o outro também se sinta acolhido, né? Exatamente isso, né? Esse é o objetivo, de escrever sobre a minha jornada, que não foi uma jornada simples, fácil, né? Para inspirar outras pessoas a crerem que é possível vencer na dificuldade, vencer no dia mal e realmente ter uma vitória, independente do final dessa história. Sem sombra de dúvidas. Entender que aquilo que foi preparado para você foi sim uma vitória, porque o melhor em Deus sempre está por vir. Sempre vai estar por vir. Mas isso muito tem a ver com a sua... eu não sei como usar a palavra, eu sou meio... Com a veia preparação. de A pastora, preparação, preparação de pastora. Na verdade, você é de uma família cristã. Não, eu não sou. Minha família é cristã, católica. Sim. Era, né? Aham. Porque depois meus pais se converteram, mas eu era cristã católica. E quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos, uma amiga da minha mãe, que sempre a levou para várias religiões, conheceu Jesus.
E aí, essa amiga chama Leninha. E aí, ela levou a minha mãe novamente para esse novo braço, né? Para essa jornada diferente. Religião, para essa jornada diferente. Que, na realidade, foi a verdade que ela conheceu, né? Porque na palavra de Deus diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, ela conheceu a Cristo e levou minha mãe. E onde minha mãe ia, eu ia. Porque eu sempre, desde pequenininho, eu tinha sede de Deus. Eu acho que, realmente, ele já tinha um chamado para mim. Com certeza. Porque eu lembro, assim, minha mãe era católica, né? Isso, quantos anos você tinha nessa época? Nessa fase, 21 anos. Já com 21, já era uma mocinha. Já era uma moça. Já. Foi justamente quando eu conheci meu marido. O meu marido, ele nasceu num lar cristão. Tá. E ele estava afastado, porque chega a adolescência, geralmente eles voam, né? Os adolescentes voam. E aí, quando ele chegou para namorar comigo, eu estava me convertendo. Aí ele me chamou para sair, Zeus. Eu falei, você quer sair comigo? Eu quero. Então vamos na igreja. Você levou ele pro culto? Levei ele pro culto. Amiga, é amor. Amor. É amor. Não. Aí o Zeus está aqui, a gente pode contar das besteirinhas, né? Ele falou que me levou na igreja, né? A gente foi pra igreja. Aí disse que ele... Porque ele era de uma igreja tradicional. Então, para ele, aquilo era super errado. Cantar, bater palma no louvor. Então, ele cantava, batia palma e falou que olhava assim, ó. Me media de cima e embaixo. Deixa eu dar uma olhada nessa aquela olhadinha que no Deus me perdoe, mas o que eu quero saber é o que vai acontecer depois. Né? Mas, exatamente Deus que me perdoe, mas eu quero mesmo depois aqui, eu né? Eu quero saber o pós-culto. E foi isso que alavancou a relação de vocês. Porque foi algo diferente que apareceu ali no meio do caminho dele, né? Porque mulherada sempre ataca, né, amiga? Sem dúvida. E aí foi algo diferente, foi o desafio dele e no fim ele me conquistou. Peraí. Mas vamos dar um passo antes. Ela falou da família. Você é nascida e criada aonde? Você é daqui do ABC? Eu sou de Santo André. Você nascida e criada aqui. Tá. Isso, em Santo André. Tem irmãos? Tenho uma irmã. Tá. E tenho os meus pais vivos, graças a Deus. Os dois todos aqui também. do ABC? Todos aqui. E aí você constrói a sua vida de criança e de adolescência aqui? Aqui mesmo, exatamente. E quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar. Eu sou de uma família bem humilde. Meus pais são bem humildes. E aí eu começo a trabalhar... trabalhava em São Paulo, sempre fui muito assim ousada. Então vamos. Então eu ia de trem para São Paulo, comecei a trabalhar e fui fluindo numa carreira de vendas corporativa, assim. Sempre trabalhei com vendas em empresas. E aí com 20 anos eu conheci o Eduardo, comecei a namorar. E aí nós desenvolvemos essa vida aí juntos. Essa jornada juntos. Então, eu me converti com 21 anos, ele voltou para a igreja, porque logo que a gente se conheceu, ele reencontrou um amigo que tinha se convertido. E aí esse amigo nos levou para a igreja dele. E ele foi lá que começou a nossa jornada como cristãos, entendeu? Falando em igreja, eu tenho uma dúvida. Eu preciso perguntar. Hoje é o dia da gente tirar das nossas dúvidas. Pode perguntar. Ale, por que desculpa, eu fico às vezes um pouco confuso com nomes, né? Por que não se fala mais evangélico e se fala cristão? Porque cristão não é quem acredita em Cristo. Então, por exemplo, a igreja ortodoxa é uma igreja cristã. A igreja... Porque é nomenclatura, né? Católica é cristã. As igrejas são cristãs. Lógico, o muçulmano não acredita em Cristo, então ele não é cristão. Mas o judeu... Não acredita também. Não acredita em Cristo. Não é que ele acredita que ele foi... É uma parte de um processo. A parte do processo, mas não que ele veio para salvá-los. Então, por exemplo, por que hoje não se usa o termo evangélico? Não, até se usa. Porque eu percebo muito que as igrejas evangélicas agora mudaram a nomenclatura para cristão. É porque eu acho que deve ser por conta de algum tipo de preconceito que possa existir em relação ao evangélico, porque virou meio moda ser evangélico, né? Exato. O evangélico geralmente é usado para falar do cristão protestante. Entendi. Do cristão, esse cristão crentão. Tá, né? entendi. O evangélico, da igreja evangélica. Agora, o que é cristão protestar? Protestar contra quem? Protestar, eu protesto o título. Eu vou lá, o cara não me paga. É igual o cara falar assim, você é testemunha de Jeová. Não sei nem quem ele é, não vi ele fazer nada. Falei, como eu vou testemunhar? Se eu tô testemunhando, vou lá.
Mas hoje a gente... Eu nunca sei, mas pera um pouquinho. Eu fiz a pergunta do protestante. Peraí. O que é um protestante? O protestante é aquele que veio junto com a Revolução Cristã ali, com... Todo o processo da... Todo o processo, que antes era a Igreja Católica, né? Aí era você- só o cristianismo estava na Igreja Católica. E veio essa parte protestante que é diferente, né? Vocês acho que vocês chegaram a conhecer uma igreja evangélica, não chegaram? Sim, sim. Então, Eu estudei num colégio adventista. isso é diferente também. É por isso que eu não na minha cabeça, eu não entendo nada. Cada O hora é um adventista negócio diferente também. Eu nasci num lar Deixa ela me católico. responder o Não, protestante. e eu não tinha tido outras... Eu não sei o que é protestante. outras inserções. Agora que eu me considero cristã. Então, assim, mas eu nasci num lar católico, mas hoje a gente frequenta o culto, a gente frequenta uma Sim. igreja evangélica. A gente tem um pouco mais de dinamismo, né, na igreja protestante. Tá. Você vai contra algumas questões, não sei se eu posso colocar assim, né? Não contra, mas nós cremos efetivamente na palavra de Deus, né? Mas Então, você algumas é de uma coisas- igreja protestante? Eu sou de uma igreja protestante. Aqui nós somos protestante? É. Mentira. Porque você Você me sai... revelou isso só agora. Tan, tan, tan. Porque É sério você... mesmo? Exatamente. O nome já está falando. Eles estão protestando contra um movimento. Então, algumas coisas são muito dentro da caixinha. Eles acreditam na palavra do Cristo Peraí, pura. agora eu tô entendendo, calma aí. Então, por exemplo, vou fazer a pergunta Ai, sério. Jesus amado. Igreja, congregação, não é protestante. É protestante. Então agora eu não entendi nada. Então você fez uma colocação errada pra mim. É, a igreja protestante, pentecostal, que é a igreja mais quente, que dá vazão para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo falar, para o Espírito Santo fazer, né? Você tá balançando o braço aí? Não tem A primeira percepção. igreja protestante do Brasil foi a Congregação Cristã. Realmente eu não entendi nada. Continua. Só que, assim, Eu continuo sem entender. é algo muito amplo, Vai ter né? que desenhar. Tem várias placas de igreja. Aham. E o que acaba dividindo-as são as doutrinas humanas. É a forma como a interpretação da palavra é feita. Isso, as doutrinas humanas, que nem na congregação, a mulher tem que ir de cabelão, porque eles creem que o cabelo é santo, que tem que ir de saião. Aham. Porque Porque esse essa é o uma, movimento. Isso, essa é uma doutrina. Tá. Né? Mas que tirou-se em algum momento da palavra, mas a gente vive a palavra de Deus na graça, né? Tá. A partir de quando Jesus veio, muitas coisas foram mudadas, a lei ficou para trás. Então não há nada que a gente deva mandar o outro viver ou fazer, né? É o que ele coloca na palavra que é a regra ali. É que a gente vive pela graça. Tudo que ele fez é de graça. Então, ele morreu naquela cruz por nós e te deu vida e vida em abundante, te salva de graça. Camila não precisa fazer nada, nem ter cabelo comprido, nem usar saia comprida, para ser salva e viver as bênçãos Não há que ele tem barganha. preparada. Exatamente. Não há barganha. Não há barganha, porque ele já pagou o preço de sangue, ele já te comprou naquela cruz. Então não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais e nem fazer de menos para que ele te ame menos. Ele simplesmente te ama. E isso te isenta da consequência do pecado? Não. Porque quando a gente vive na graça, você já não tem mais vontade. Quando você realmente é transformado, você automaticamente vai deixando o pecado. Uhum. Porque uma coisa é você pecar naquele momento, outra coisa é você ser praticante do pecado. Né? E você sabe que você está fazendo errado e continua fazendo errado. Uhum. Então, deixa eu só completar. Conclui. A graça te constrange. E aí você não tem mais essa vida, entendeu? Uhum. Pecaminosa. É um processo, mas quando você entende que Deus te ama, independente de como você é, de como você está, e que ele tem uma proposta de uma nova vida para você, aí tudo se faz novo. Uhum. Tudo se faz novo e você tem prazer nessa vida com Cristo. Mas, por exemplo, testemunha, vou voltar nas minhas perguntas, desculpa. Testemunha de Jeová. Aquele cara que vai bater na porta lá, domingo de manhã, às 7 horas, você quer tacar um pau de água nele, vai bater palma lá no quinto dos infernos. Pra pregar a palavra. Pra chegar lá pra pregar a palavra. Prega na parede e vai embora a palavra aí. O testemunha de Jeová, ele é um protestante? Não.
Quem ele é? Agora, quem que ele é na fila do pão? Então, na realidade, é que é complicado a gente Porque falar eles de, têm- não, de eu- religiões de religiões. alheias, Não, é né? porque eu não conheço. Eu tô perguntando porque eu realmente não conheço. Então, por exemplo, eu queria entender onde ele se coloca. Então, Se tivesse um organograma. o problema é que existem algumas placas como essa que eles se colocam como os únicos salvos. Entendi. Se você não for Do movimento. desse ali, movimento dele, você não vai ser salvo. E isso é muito complicado, porque isso acaba fazendo com que a gente enxergue isso mais ou menos como uma seita. E não é esse o propósito, né? O propósito é que vidas sejam alcançadas e salvas, que venham para Cristo e não para uma religião, porque a religião mata o homem. A palavra de Deus diz isso. Então, quando me falam, qual que é a sua religião? Eu falo, eu não tenho religião. Eu sou de Cristo. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Fantástico. Eu concordo com Não você. tenho que é religião. Exatamente. Porque a religião me mata. Porque a religião me faz crer que o cabelo Tem o comprido... fanatismo, Que o cabelo tem- comprido e que a saia vão me salvar. E não, que se eu não usar, vai Você me levar para o impura. inferno. Eu sou impura. Vai me levar para o inferno. Entendi. E não tem a ver com isso. Né? A minha salvação tem a ver com Cristo. Com o que Ele já fez na cruz. Começo a entender. Maravilhoso Começa- isso. E você começa. Eu queria até a sua percepção sobre isso. Você entra na verdade, na palavra, você é tocada pela palavra e descobre a verdade com 21 anos. Com 21 anos. E hoje você está vendo uma geração, uma movimentação no mundo cristão, de uma galera bem jovem, que me parece, num movimento assim que eu gosto, que me enche os olhos, de resgate. Eu sinto muito isso por essa geração. Hoje a gente vê pastores muito novos, com um entendimento profundo da palavra, mas que não é uma coisa impositiva. Ela é fluida. É porque é graça. Entendi. Entra essa graça que eu te falei. Então, hoje a gente não vê mais pastores de terno, por exemplo. Exato, Porque exato. tudo isso... Muito leve. Tudo isso era tudo muito imposto por doutrinas. E aí, quando entra o entendimento da graça, porque eu não entendo como um movimento, eu entendo como um entendimento da palavra de Deus, um verdadeiro entendimento, você se liberta da lei, daquilo que é lei, né, que a gente vivia no Antigo Testamento, para viver na graça. Não, eu não posso fazer nada para ser salvo. A única coisa... Você sabe, Zeus? Não me pergunta, azedou. Já gostei. Quem faz pergunta aqui sou eu. Vitor, chama o intervalo. por favor. Não, deixa eu te perguntar agora, porque isso é fatídico para você entender o que te salva. Perfeito, já gostei. Ah, meu Deus. Tô me sentindo bem, não. O que você acha que você tem que fazer para ser salvo, para alcançar a salvação da sua alma e morar na eternidade com o Senhor? O bem. A todos. Sempre. Acho que eles têm que fazer. Então tem que resetar a máquina. Isso todo mundo faz, né? Porra! Tadinho, cara. Eu tô dormindo com o inimigo e eu não sei? Caiu aqui, ó. Pô, Deus escutou o que você falou agora. Eu acabei de ir pro inferno de um elevador panorâmico. Amor, mas nós vamos dar uma escalada lá embaixo pra eu encontrar tô- os amigos. Eu tô na Me esperança. dá marra, Presta atenção. pelo amor de Deus. Eu tô na esperança que ele não tenha ouvido, que ele tem muita coisa pra cuidar e ele não tem ouvido o que você falou. Senhor, sou eu. Tudo bom? Então, E você, Camila, o que você acha que você tem que fazer para ser salva? Nossa. Eu acho que é viver na palavra dele, na graça dele. Eu acredito que é o que, pelo menos hoje, bate mais forte dentro do meu coração, é que ele foi crucificado, ele deu a vida por nós. Cabe a nós agora fazermos entendimento dessa palavra e da graça que ele nos entregou. Se Jesus voltar agora, Nossa você vai Senhora. pro céu ou você vai pro inferno? Não dá pra ficar no meio do caminho? Eu vou Não. ter que dar uma eu negociada. vou precisar escolher ou deixa... Faz o seguinte, deixa que ele escolhe Então por mim. hoje eu vou dar o passaporte Ai, Jesus. para vocês irem direto pro céu. Anota aí, Camila. Posso filmar? Anota. A Vai. receita. Tá, mas você pegou com ele essa receita? Isso eu peguei na palavra de Deus. Então vamos Então lá. vai. Vou anotar quem é importante. Fala. Vai, pode falar que eu tô gravando. A receita. O bem, todo mundo faz, né? Assim,
tanto cristão, quanto a pessoa que não é cristã, o ateu, né? Quantas pessoas boas a gente vê por aí. Mas isso vai salvar o ateu, por exemplo? A palavra de Deus diz que aquilo que a gente faz não nos salva. O que nos salva é você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tê-lo como único Senhor e Salvador. Essa é a sua salvação. E aí você dá sequência, Camila, no que você disse. De viver na graça, de viver a palavra de Deus, de viver no direcionamento daquilo que Ele te Tô coloca salvo. para viver. Então vamos lá. Tô salvo. Calma, Vocês já senhor. fizeram? subi. Não, peraí. Tô subindo Não, não, ó, dando tchau pra quem vai ficar aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou ter que tchau, negociar. pessoal. O meu voo é com escala. O meu, ó, A gente vai fazer eu um acredito intervalo. nisso. A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco. E a gente volta para o segundo bloco contando que a gente teve um pequeno congestionamento aqui nos estúdios. Todo mundo veio buscar o seu passaporte. A Alessa tava carimbando de quem ia poder. Teve gente que trouxe o passaporte, eu não sei porquê. Quem sou É. eu? O nome dela é Paloma, eu não sei por que ela trouxe o passaporte. A galera da produção aí que, olha, senhora, nem com green card, tá? Não leva não. Brincadeiras à parte, bom, a gente teve uma excelente introdução sobre a religião, mas ela não termina aqui, né? Porque na relação em que isso tudo se fortifica, né? Se cria pilares sólidos entre a família de vocês e aí tem uma virada de chave, muita coisa acontece. Sim. Que sorte que estava abraçada na palavra, né? Com certeza, foi o que me salvou. Salvou, assim, de cair numa cama, de entrar em depressão, porque o que aconteceu comigo foi realmente muito O que punk. aconteceu? Bom, eu conheci o Eduardo com 21 anos, nós namoramos por 4 anos e nos casamos. Uhum. Nos casamos e quando nós tínhamos 7 anos, quando nós tínhamos 3 anos de casado, é que eu tô lembrando a história. Uhum. Tô introduzindo daí, Só que não né? dá spoiler de tudo, porque a gente tem que deixar aquela pulguinha, né? Não, sim, mas essa parte é legal contar. Quando nós tínhamos 3 anos de casados, nós descobrimos que ele tinha oligospermia e é uma condição que o deixou estéril. Uhum. Então, nós não poderíamos ter filhos de forma natural. E aí, isso é um tema para um outro podcast. Sim. Porque foi um grande milagre que nós vivemos, um grande milagre, porque por 4 anos nós passamos por um processo e no final desses 4 anos eu engravidei de forma natural. Foi um grande milagre com dia e horário marcado, mas é uma baita de uma história, vai dar um livro. Dia das Ah, Mães. é? Dá um livro. Que legal. Dá um livro, foi um milagre, milagre, lindo, maravilhoso, que Que a gente vai contar depois. que a gente vai contar depois. E aí, isso aconteceu quando eu tinha 7 anos de casada. Eu engravidei da minha primeira filha, da Isabela. Uhum. E quando ela estava com 1 ano e 9 meses, com 1 ano e 10 meses, eu engravidei da segunda. da Natural Rebeca. também. Natural. também. Essa foi na primeira, sem precaução. Onde passa um boi, passa Passa uma uma boiada. boiada. Passou o primeiro, agora vai embora. Abriu a madre. Realmente houve cura, mas aí depois eu conto, né? Sim. Porque foi algo assim muito sobrenatural mesmo que aconteceu. Aí quando ela tinha 1 ano e 10, a gente meio que queria, foi meio sem querer, mas Sem a gente querer. não sabia se era naquele momento. Exato. Ele quis testar Ai, se ele estava curado. Hoje tava bom, tá quentinho. Hoje tá quentinho Hoje de tá, pode. 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 Não, eu avisei ali na hora. Eu falei, eu tô ovulando. Ele, agora não é hora de falar sobre isso. Ai, que delícia. Eu sei bem como funciona. Aí a hora que acabou, eu falei, você é Eu louco? Eu engravidei. Falei pra ele. Ai, que ótimo, amor. Deu 13 dias e eu descobri que eu tava grávida. Da segunda. Que delícia. A primeira vez sem a gente se cuidar. Algum tipo de precaução. Aí foi. Aí engravidei da Rebeca. Você tava quantos anos já nessa brincadeira aí? Eu tava com 36 anos. Tá. 33 da Isabela e 36 da 36. Rebeca. Tá. Aí, eu tive a Rebeca. Quando essa menina estava com 8 meses e a Isabela com 3 anos e 3 meses, um belo dia, o Eduardo saiu para ir trabalhar e não voltou mais. Amiga do céu. Com 2 nenéns. Com 2 nenéns. Ele sofreu um gravíssimo acidente de carro e foi todo um processo no qual ele ficou em estado vegetativo. Por quanto?
6 anos? Por 6 anos. Ai, 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas 6 anos. Você tinha 3 nenéns. Não foram 6 dias, nem Nem 6 meses. Mas foram Foram 6 6 anos com 3 filhos. Com 3 filhos, é. Na realidade, ele continuou sendo meu marido. Uhum. De uma forma, assim, muito sobrenatural. Porque foi lindo a forma como Deus trabalhou todo o processo em nós, até como casal. Sério? Sério. Caramba, Sério. amiga. Todo o nosso processo com o casal foi resolvido com ele ali na cama. É porque ele ficava quietinho, Zeus. Não podia falar. Ó, eu Ó, falo, você só escuta. Eu vou te tá? falar uma É, coisa. era Quando bem você assim. chegar lá em cima pra prestar conta, Ah, tem gente aqui também. ele vai falar assim, bom, agora você senta que eu vou falar tudo que eu tô pra te falar. A gente esse brinca. tempo Tem todo. 6 anos escutando. Eu falava com ele na cama, né? Eu falava, se eu chegar lá no céu, porque você vai primeiro, né, Du? Eu falava pra ele. Falei, se eu chegar lá no céu e gritar, porque às vezes eu chamava ele em casa, Duda! Que era o apelido dele, né? Uhum. Na realidade, o nome dele é Duda, né? Porque era Eduardo, Era mas... Eduardo só no registro. Todo mundo conhecia como Duda. E é até engraçado ouvir Duda, chamar outras pessoas de Duda. Duda, É já te estranho. dá um gatilho. Não é estranho. Parece que não é o nome daquela pessoa. Porque era ele, Era entendeu? ele. É uma coisa meio doida. Aí eu gritava, Duda! Eu falei, se eu chegar lá no céu, ó, eu vou chegar no portal, eu vou gritar, Duda! E você grita lá do outro lado. Aqui não. Era até que a morte nos separasse. Já separou, agora chega. Cada um no seu agora. Aí ele ria, né? Ele não tinha uma consciência na cama, não falava, não se mexia, ele só piscava. Mas quando eu levava esse tipo de piada pra ele, alguma coisa engraçada, ele ria muito. Quando eu levava alguma coisa triste, ele chorava. Acho que ele entendia, assim, pontualmente aquele momento. Ele tava preso num corpo, né, amiga? Tava preso num corpo, mas eu acredito que ele não tinha, assim, consciência. Quanto tempo eu estou aqui, onde eu estou na minha casa, eu estou no hospital. Eu acho que isso não. Mas alguns Ele tinha esse lapso temporal, assim. Alguns lapsos, assim. Se você tivesse do outro lado do quarto, contando uma piada pra alguém, ele ria na cama. Então, ele entendia, Uhum. só que eu acho que ele não tinha essa consciência de tempo e espaço. Isso eu acho que ele não tinha. Ele ficou quanto tempo no hospital? Ele ficou 6 meses no hospital. 6 meses. Na realidade, foram 5 meses. Ele sofreu um acidente em outubro, ele voltou para casa em março. E aí, ele dá entrada no hospital já em coma, já num estado gravíssimo? Já, quando eu fui até... Na realidade, eu não fiquei sabendo do acidente. Ninguém me avisou do acidente, ninguém. Levaram ele para o Mário Covas, o acidente tinha sido na Itibiriçá. E ninguém nos avisou do acidente. Então, eu comecei a procurar. Eu, o meu cunhado e um amigo, nós começamos a procurar. E aí, encontramos ele. O acidente foi 1h da tarde, nós encontramos ele à 00:30 no Mário Covas. Que desespero, gente. Eles deixaram ele até num corredor, porque não tinha vaga na UTI. E, tipo, ele ficou todo esse tempo, assim... Por isso que talvez ele... Bom, pela própria gravidade do acidente, Foi sim, muito mas... grave. Quando eu cheguei na porta da UTI, que eu encontrei a UTI desesperada, o médico me falou, o acidente foi gravíssimo, vai ser bem difícil seu marido resistir. E aí eu caio de joelhos e... Meu Deus. Você tava com 36 anos. E aí eu caio de joelhos e a partir daquele momento, minha vida foi totalmente... Pra ele. Foi totalmente transformada, né? Então, é uma fração de segundos de segundo para a sua vida mudar. Então, é sobre isso que eu ministro nesse livro. Que chama? Até que ponto vai o amor? Que Que foi o ponto, que foi de um... Eu conto essa história de ponto a ponto mesmo, da onde do dia que ele sofreu o acidente até o dia do seu enterro. Difícil escrever um livro desse, hein? Caramba. Foi bem, Eu não foi sei difícil. se eu teria estômago Eu também não sei. pra conseguir Lembrar relatar Quanto nossa, tempo detalhes. pra você lembrar dos detalhes? Quanto tempo você se Então, debruçou no livro? Teve um tempo que eu não sei qual foi, porque eu não anotei datas, mas eu peguei um caderninho que minha filha tinha me dado, que ela fez na escolinha, sabe? E eu peguei aquele caderninho e falei, eu vou escrever um livro, porque Deus falava pra mim que eu tinha que escrever um livro, que aquela história que eu tinha vivido, ela não podia ser em vão. Um diário mesmo ali do que tava... Não, eu fui escrevendo de capítulo em capítulo. Inclusive, os nomes que eu coloquei no capítulo, eu não alterei quase nada.
Eu fui escrevendo, de capítulo em capítulo. Você começa a escrever depois que ele... Não, ele tava na Ele cama tava na ainda. cama. Ele tava na cama ainda. E aí... Você contou pra ele que você ia escrever? Eu acho... Eu não lembro. Cara, não lembro. Eu não lembro. Que louco. Eu não lembro isso. quando eu comecei. Eu não lembro, assim. Eu sei que ele ainda estava vivo. Mas eu não lembro. Que legal. E aí eu começo a contar essa história. Por isso que muitos detalhes eu não perdi. Porque eu anotei, estava fresco ainda na minha memória. Uhum. E muitas outras coisas, conforme eu fui escrevendo, eu fui lembrando. Entendi. E aí eu fui Vai acrescentando. puxando, né? Você vai puxando, né? Do HD. Do HD. Da gavetinha. Você vai puxando, porque foram muitas as situações Então, que eu vi. deixa eu entender uma coisa. A pastora tornou-se... Vamos lá. Uma mulher, mãe... Uhum. Vamos voltar mais um passo. A filha Há 21 anos, filha, Uhum. encontra a palavra. encontra o marido, convida o marido pela primeira vez pra ir pra igreja. Uhum. Foi. Louco isso aí, né? Não, louco, é um encontro. É, Se eu tivesse convidado você pra ir pra igreja, você ia casado comigo. Mas eu sabia, no primeiro segundo que eu te vi, eu sabia que você ia ser minha esposa. Eu também. A sabia gente que você ia ser sabe, minha né? esposa. Sabe. A gente sabe. Quando eu olhei pra aquele homem, assim, que eu... Depois Você já eu sabia? Não, depois... Sabe como que eu conheci, Cá? Deixa Não. eu contar, né? Não. Esse detalhe. Pera, deixa eu... Não, deixa eu dizer os concluídos. Você... Então, a mulher ali foi pra igreja, casou, Teve os filhos. virou pastora. Em que momento? Na jornada com o Edu, né? Com Com certeza, ele. com É, ele. com ele. A escritora apareceu, Agora. nunca escreveu nenhuma carta. Não, isso eu escrevi, Quanto- assim. Eu qua- sempre gostei de escrever. Eu nunca escrevi. Eu Quantos escrevi carta anos pra você o- já? Uma vez só. Você guardou? Tá Tá guardado. vendo? Já é alguma coisa. Um é muito mais do que zero. Sem sombra de dúvida. Quanto tempo a gente não tem mais o Edu com a gente aqui? 5 anos, vai 5 fazer 6 anos. anos esse ano. Então, depois de 6 anos que você escreve o livro. Depois de 6 anos, eu já tinha escrito, né? Então Sim, eu já mas aí tinha você se ele. debruçou, E aí você agora guardou. vai sair. Aí esse começo de ano aqui, Deus voltou a falar comigo, de novo. Aí você Até pegou então, o manuscrito. até esse É manuscrito estava tempo. guardado. Estava Pegou o guardado. manuscrito. Aí falou, peguei, "Vem cá." eu falei, vem cá. E aí todas as coisas vão se linkando dentro daqueles propósitos Sim. que a gente sempre conversa Sim. sobre isso. Aí, editora, eu tive um fácil acesso à editora. As coisas Alguém vão, me indicou. vão juntando. As coisas foram juntando, começaram a caminhar. Aí o diretor da editora falou: não, é perfeita a sua história, ele já conhecia a minha história, dá realmente um bom livro. E aí, tá disposta, pastora? Eu falei, eu tô. Então vamos juntos nessa Jornada. jornada. Já nessa tem o livro, já? empreitada. Já temos o livro. Que delícia! Já temos dado, Ó. mas já tem. Cadê o livro? Ó, tô a sabendo. galera falou pra esperar um pouquinho aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aí, Ó, agora a em gente primeira vai... mão, Ai, que delícia! A gente... Filha, papo de dondoca, amor. Se não for pra trazer o melhor, a gente nem chama. e em primeira mão, né? Ó, tá me devendo o autografado, hein? Ó, a gente agora aproveitando esse papo gostoso que fica nessa fluidez entre a família, a dor, o luto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a maternidade solo, né, mediante a todo esse transtorno na vida. Agora a gente vai dar uma pausazinha e vai para aquele momento que eu sei que você adora, que é o momento em que a Dondoca Vende Tudo te faz uma indicação. Bora rodar, Vitor, a nossa vinheta? Olha só que delícia. Qual que é o nosso momento do Dondoca Vende Tudo de hoje, galera? A gente com certeza absoluta, um dos passeios mais incríveis dessas férias foi conhecer o Zoo Parque de Itatiba. Eles têm uma estrutura com mais de 500 mil metros quadrados e parte disso fica dentro da Mata Atlântica. É o passeio que é uma aula completa pra molecada, gente. Melhor do que ler nos livros. Lá eles aprendem tudo sobre ecossistema, fauna, flora, vivenciando, o que é mais legal. O que chamou muito a nossa atenção e deixou nosso coração quentinho foi ver o carinho, o respeito e o bem-estar dos animais. Muitos deles são criados soltos, é isso aí, sem grade, sem jaula, sem gaiola, ali no seu habitat. A gente conheceu todo o zooparque, gastando aí por volta de 2 a 3 horas e tem uma infraestrutura também bacana e acessível. O único ponto que ficou faltando é uma boa locação de carrinho, principalmente para quem tá com filho pequeno. Aí a hora que ele cansa, a gente
não tem que carregar ele no colo. Fica aí a dica, hein, Zooparque? A gente adorou fazer um lanchinho na presença dos elefantes e a cada nova estação a gente aprendia mais sobre a vida daquele animal e se inclusive ele corria risco de extinção. Um passeio para uma família com 6 integrantes vai ficar por volta aí de R$400 já com estacionamento. E existem valores e pacotes especiais durante todo o ano. Então fica ligado, corre aqui na legenda para conferir todas as informações e não esquece de marcar uma pessoa. Itatiba, um passeio sensacional. Vamos lá? Vamos continuar? E aí você conta pra mim, Ale, você tem o luto, né? A coisa acontece, o seu marido não resiste, né? Depois de 6 anos, o corpo vai ali dando já sinais. Você até tinha falado pra mim que você já tinha sentido no teu coração que, infelizmente, aquela jornada, ou felizmente, porque você falou até pra mim, né? Falou, cara, chega uma hora que você não quer mais aquilo pra quem você ama, né? Mas a gente é egoísta, a gente quer a matéria ali do lado, né? Com a gente. E aí, como é que é o momento... Porque, assim, é uma coisa que foi assistida, né? Você fica 6 anos com ele ali, com 2 filhas. A infância delas passando e você sendo mãe solo. Como é que foi gerenciar esses pratinhos, amiga? Como é que foi isso? Realmente eram vários pratinhos, né? Porque são tantas coisas para serem administradas. Eu falo que eu posso abrir um home care hoje. Vamos abrir um home care? Certeza, porque... Não, eu posso abrir. Você cuidando dele em casa. Sim, eu aprendi tantas coisas, Camila, nesse período. Tantas coisas, porque eu era uma pessoa e eu fui totalmente transformada em outra. Quem me conheceu antes e quem me conhece e né, que continua caminhando comigo, fala, né, que realmente eu fui muito transformada. Então, muitas coisas que eu dava muita importância, que eu tinha direção, que eu tinha foco, tudo caiu por terra, porque a gente vê, numa situação dessas, que dinheiro nenhum no mundo, situação boa, financeira, nenhuma no confortável, mundo, vale, né? exatamente, levanta a pessoa daquela cama. Não volta. Não volta. Então, quantas oportunidades, às vezes, a gente perde de dizer, eu te amo, tchau, amor, dá um beijo antes de sair. Sem dúvida. Quantas vezes a gente perde essa oportunidade? Desse dia eu não me lembro se eu dei um beijo nele antes de sair. Não me lembro. Então, quando chega um desafio desses, você olha para tudo aquilo que você pregava, né? Eu olhei para tudo aquilo que eu pregava, porque eu sempre preguei sobre resiliência, sobre força, sobre amor, sobre perdão. E agora era a hora de viver tudo isso. Enquanto estava na teoria, né? Agora Uma coisa é prática. Você pregar a respeito. Outra coisa é você viver o Você respeito. falar para você fazer. Né? Você está em Exatamente. cima de um púlpito e fala, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que servir. Agora é a sua vez de exercer isso. Agora tinha chegado a minha vez de fazer tudo isso. Então, eu fiz a escolha, né, de servi-lo nesse tempo. E o tempo que fosse necessário. Então, cheguei diante de Deus, eu falei, Deus, eu quero muito que esse homem levante. Então, eu estou contigo, Senhor, naquilo que o Senhor fizer. Eu vou servi-lo até o fim, até o final que o Senhor, o desfecho que o Senhor der para essa história. Essa foi uma aliança minha. Aí, hoje, a Alessandra de antes falaria assim, Camila, você tá com um problema desse, querida, você tem que ficar com seu marido. Você não tem que... Abrir mão dele agora. Eu era assim. Hoje eu falo assim, Camila, ore ao Senhor, né? Que você faça a vontade dele, que seja conforme. Se você não der conta, porque tem gente que não dá conta. Tem gente que não dá conta. E não aí, é da pessoa, às vezes. Não consegue, às vezes, não por falta de vontade, mas às vezes por falta de capacidade. A pessoa às vezes não tem. Essa capacidade, eu vou te dizer que veio direto do céu para minha vida. Você recebeu uma unção única ali, né? Foi o meu chamado naquele momento, sabe? O meu pastorado era ali. Era pastorear o meu marido, as minhas filhas, a minha casa. Gestão de crise. Durante todo esse tempo. A gente vai entrar mais a fundo daqui a pouquinho para contar como é que foi a jornada com as meninas até hoje, né? E entender um pouquinho mais, saber daqui a pouquinho... A gente vai dar um furo de reportagem aqui do livro da nossa escritora, claro, né? A gente vai pro intervalo e volta já já.
Quando você acha que você já escutou de tudo nessa vida, vem uma mulher que nem essa, que tinha palavra, né? Que pregava para os outros uma verdade e agora teve que viver a verdade, né, amiga? Exatamente. É o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço, E né? em 20 segundos tudo pode mudar. Tudo pode mudar. É o beijo não dado. A gente tem um trato em casa. Como casal, a gente tem um trato que a gente leva pra vida. Lógico, a gente tem os nossos altos e baixos e seria uma heresia, uma hipocrisia falar que vivemos todos... o que as pessoas veem na TV, veem na internet, é um recorte da vida da gente. Exatamente. É o que a gente quer mostrar. Mas como casal, todo mundo tem seus altos e baixos. Tem dias bons, dias ruins. Mas a gente sempre falou que a gente nunca vai dormir em quartos separados. Isso, façam realmente essa aliança. Olha, não, brigou, você vai dormir no seu canto, eu vou dormir no meu. A gente dorme bunda com bunda. Mas não sai da cama. A gente até dorme em quartos separados por causa de um outro homem. Não, existe um outro homem ultimamente que tem Existe me um tirado outro da minha homem na cama. relação e esse homem tem muito poder. Tem muito poder. Eu queria te dizer que ele tem muito poder. Ele nem fala. Mas Ele o nem que tem fala. mais... É calado, né? Mas o que tem mais poder na sua vida é o Zeus. Sem dúvida. O outro. O Esse primeiro. Zeus, Não, o primeiro. Que representa através Exatamente. desse Deus. Então a gente fala, Deus representa através vai do Zeus. dormir de bunda com bunda? Vai. Sai de manhã, às vezes, brigado. Bom dia. Dá um beijinho, só cola a boca, mas não sai. Rosnando. Não sai, não existe, porque Sai é isso. rosnando. É isso, é sobre isso mesmo. É sobre isso, mesmo. sabe? É o que não foi falado. Hoje a gente não tem mais esse negócio de ficar remoendo. Senta e vamos lavar. Resolve na Vamos hora. resolver? E agora? Isso é maturidade, né, gente? Isso a é o maturidade tempo. vai chegando. O tempo vai te entregar isso. Agora, pra gente alinhavar esse assunto. As meninas, evidentemente, a pequena, hoje você até fala que ela chora o que ela não viveu. Exatamente. E a mais velha, essa passou por um turbilhão junto com a mãe, né? Sem um entendimento, né? Uhum. Então, assim, eu acho que as mágoas, as feridas que ela ainda lambe é por não entender o que foi vivido naquela época e hoje ter consciência do que foi, né? Isso, e não ter maturidade hoje ainda para absorver tudo isso, para entender algumas escolhas que eu tive que fazer. Exatamente. Né? Até Que- por elas, né, amiga? Até por elas, porque elas vão falar, minha mãe cuidou do meu pai. E não vão poder falar, minha mãe abandonou o meu pai. Né? Elas não vão falar isso, elas vão ter o prazer de falar, minha mãe cuidou do meu pai. Mesmo tendo que me deixar, não que eu deixei de lado, eu fazia o possível para manter esse pratinho girando. O possível, mas a gente faz aquilo que a gente pode fazer, né? E é isso que eu tento ministrar e falar para elas, né? Que eu fiz e eu faço o que eu posso. E eu acho que esse é o testemunho que pode ser uma tábua de salvação para muitas mulheres que estão escutando a tua história agora. O se autopunir, né? Ai, mas eu deixei a minha filha. Ai, mas eu tive que fazer A determinadas culpa, coisas. né? E eu nem falo chegar numa situação como a sua, de ter enfrentado um luto, né? De ter enfrentado a perda do homem que você escolheu. As próprias mães que têm que sair pra trabalhar. Tem que sair pra trabalhar. Quantas vezes eu não me chicoteei por causa disso? Mas, assim, na vida, a vida é feita do livre-arbítrio e das escolhas. Exatamente. E você tem que saber que escolhas têm consequências. Não tem como, gente. Faz parte, né? É nosso. A gente, às vezes, faz escolhas certas e escolhas erradas. Chegou em algum momento dessa trajetória toda que você pensou em desistir? Falar, chega, isso aqui eu não vou aguentar. Eu vou jogar a toalha, eu vou pedir pra levarem ele, pôr numa clínica, ir pra casa da mãe, porque eu preciso tocar minha vida? Nesse ponto, não. Não cheguei nesse ponto. Mas chorou muito muitas no vezes banheiro. eu ligava pra Gabi, que é uma amiga minha, né, Vi? Eu ligava pra ela e falava, Gabi, eu não aguento mais. Sabe o que ela falava pra mim? Aguenta. Semana passada você me falou isso, passou mais uma semana. Você aguenta. Eu só precisava ouvir. Por isso, quão é importante você ter pessoas pra caminharem com você. É a sua tribo. É a sua tribo. Para caminharem, pessoas que vão te edificar e te encorajar a continuar rompendo em fé. É isso. Por isso que é importante você ter alguém que te inspire a seguir. Quem era a sua inspiração? Então, essa minha amiga Gabriela me ajudou demais
Demais, demais, demais. Deus levantou muitas pessoas para caminharem comigo. Então, era a Gabriela, a pastora Kelly, eu falo que vocês vão ter o prazer de conhecê-la, que além de pastora, ela é psicóloga, ela me ajudou demais na jornada, demais. Qualquer coisa que eu pontualmente precisasse, eu ligava para ela, pastora, aconteceu isso. Aí ela, como psicóloga, eu falo que as direções dela, como psicóloga, vêm direto do trono de Deus. Nossa, ela é, meu Deus. Aí eu falava, tá bom, eu vou fazer. E assim, eu sempre acatava, eu sou uma pessoa bem obediente, sabe? Então, a direção que me dá, se eu entendo que é... válida ali, válida, eu acato e vou. Eu não fico relutando, não, mas eu tenho a minha própria opinião. Não, eu sou bem assim, direcionável dentro daquilo que está dentro do que eu acredito, né? E várias outras pessoas. Deus levantou muitas pessoas para caminharem comigo nesse processo. Eu ganhei muitos amigos nesse processo. O livro é narrado por você, é contado em terceira pessoa? Como que você coloca? Não, eu escrevi e eu falo diretamente pro leitor. Eu falo pra você. É o teu diário ali, você tá contando pra gente. Sim. Aqui, você tá sentada e você começou a contar. Sim, eu comecei a contar a história desde aquele dia fatídico. Vamos ver, produção, vamos ver se eles vão liberar, porque eles falaram que não sabiam se ia poder liberar. Antes, né? A gente tem um spoilerzinho ou a gente vai deixar surpresa? Vê se vai me meter uma LGPD aqui, hein? É surpresa? Ih, não liberou. Não liberou? Não acredito. Claro que não pode. Que ela vai trazer o exemplar autografado, que não pode. Então, no próximo programa a gente mostra. Né? Não pode, eu imaginei que não ia poder. Vocês vão ficar curiosos, então. Ai, gente, mas como é o nome? Até que ponto vai o amor? E aí a gente vai poder encontrar esse livro nas livrarias digitais? Nas livrarias digitais. Ele é e-book também ou ele é só Por impresso? Enquanto, a gente tá com ele impresso. Tá. Por enquanto, com ele impresso, pra gente começar e alcançar, assim, milhões de vidas. É essa a minha intenção. Então, você decide escrever esse livro para ajudar as pessoas? Para ajudar as pessoas. pessoas. Ou para contar a tua história? Para contar a minha história, para que vidas possam saber que existe uma forma, que existe um caminho para vencer a adversidade. Que é possível. Que é possível. Que é possível. Legal, hein? Legal, gostei, isso. legal. É possível. Você relata as passagens com as meninas também? A relação mãe e filhas, como fica? Eu relato mais da relação delas com ele e alguns episódios que nós tivemos com elas dentro desse processo, né? Com aquele home care em casa, tiveram alguns episódios com elas. Com duas crianças pequenas e um home care, gente. Puxado, hein, gente, amiga? foi puxado. Tipo assim, 3 horas da manhã. Alê! Nossa. Vem aqui! Eduardo não tá bem. Quantas vezes eu ajudei a trocar a fralda dele nas madrugadas, porque ele era um homem bem grande. Ele tinha quase 2 metros de altura, Zeus. Ele tinha 1,96 m. Ele era bem grande. Então, na madrugada, eu tinha uma técnica de enfermagem. Então, muitas vezes, precisava da minha ajuda. Sem dúvida. E aí, ele se expressava com você pelo olhar? Pelo olhar. Dizia muito, né? Dizia demais. Eu acho que aí faz todo sentido, né? Tipo, a pessoa consegue sorrir com o olhar, ela consegue demonstrar dor pelo olhar. E você aprende a ler a pessoa de uma forma diferente. Ele conectou comigo pelo olhar de uma forma, assim. Eu até... É que eu tô dando vários spoilers do livro. Então chega, não quero mais. Não. Quando eu quero ler o livro. Parou. Que eu sou leitora ferrenha, hein? Porque tem uma coisa que eu ensinei ele a fazer. Não. Então não conta. Então melhor vocês Deixa pra surpresa. E você acha que cabe mais uma história, agora falando como mãe, você acha que cabe nessa trajetória toda que já foi sofrido o suficiente, mas contar e se debruçar em fazer um relato da maternidade nesse momento, assim, como que foi o pós e como foi atravessar esse processo, sabendo que esse pratinho ele desequilibrava e girava, desequilibrava e girava? Cabe, a intenção é essa também. De entrarmos com uma outra motivação para as mães que passam por esse tipo de... Ou que estão vivendo, de diversidade, né? Que vivem isso, porque não é só o pai que morre, é o pai que vai embora, é o pai que deixa a casa, é o pai que se separa e não olha para trás. Separa da mãe e esquece que tem filhos. É para essa mãe, né? Saber que há um caminho, há uma forma dela vencer
na criação dos seus filhos. Nossa. Isso, então, peraí, isso é um spoiler já de um próximo livro. Quem sabe, né, Zeus? Essa mulher virou escritora, tá demais, Uma né? máquina de escrever Nossa livro. Senhora, hein? Mas nem tudo são flores, nem tudo é amor, nem tudo é assim, esse mar tá tudo muito lindo, tá tudo muito gostoso. bate palma, uhul. Uhul, mas todo mundo tem um passado, meus Mas amores. você vai contar do Squash? Todo Melhor não, mundo hein? teve um pagode pra mexer as panelas. Mentira! Todo mundo tem um passadinho, Pela gente. idade, usou aquela sandalinha de madeira, sabe? Todo mundo tem. Não. E agora a gente vai colocar a pastora no Teu Passado Te Condena. Mentira! Olha lá, vamos começar a contar a tua história agora? E vamos fazer você lembrar de alguns momentos também, né? Aham. Aqui hoje é a tua mãe. É minha mãe que caminhou comigo esse processo inteiro. falar, né? Não precisa nem falar. Continua caminhando, porque ela é fantástica. Assim, Quantos anos tá sua mãe, amiga? Uma serva, assim. Ela tá com 72. Nossa! Vai fazer 73. Super nova. Ah, ela é. E as meninas, essa é a... A Isa À direita. e a Rebeca. E a Rebeca. Aí elas eram mais novinhas. A Rebeca, eu vi um vídeo com você hoje, você de motorista, sensacional. Ela é uma figurinha. Amiga, tá no formal? Quem? Você, né? Ai, será? Caraca, senhora. Mãe. Putz, Vem pela mãe. Vamos o Eduardo lá, Vi. que falava isso. Você é descendente do quê? Minha mãe é italiana pura. 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 E meu pai é baiano. Mentira. Por isso que a pele é boa. Moreninho. Tá brincando. Não. Quem é? Sou eu, com 2 aninhos. Que coisa mais linda, E a gente. Isa. E os dentinhos, gente, a roupinha. Ai. Ai, que boneca. E esse? Aí é o meu amor da minha vida. Ai, que delícia, Olha como eu era gente. novinha, Nossa, cá. de tudo. Você casou aonde, amiga? No Piazza Demarchi. Aqui em São Bernardo. Aqui em São Bernardo. Que delícia. O Edu tava com quantos anos aí? Aí ele tinha 29. E ele trabalhava com o quê, amiga? Ele era diretor de TI, Ai, que delícia. Nossa, naquela época ainda, de vendas. no auge, surfou Tava no a auge, onda surfou. 29, ele teria quantos anos hoje? Ele teria 50, ele é de 70, 53 ele ia fazer agora em dezembro. Ele é daqui de Santo André ou não? Ele é de São Bernardo. E deixa eu te fazer uma pergunta, amiga. Independente da situação que ele foi colocado pós-acidente, mas ele era uma pessoa que se cuidava, ele tinha uma saúde, ou ele era mais negligente? Ele assim? era mais negligente. Infelizmente, ele era mais negligente. Quando aconteceu o acidente, ele estava com 140 quilos. Mas um homem de 2 Ele metros de tinha 2 altura, metros de né? altura. Ele tinha 1,86 Tava m. espalhado. Mas estava espalhado, ele era bem distribuído, Uhum. mas ele estava bem forte. Vamos Tava lá, bem Vi. forte. Ah, que linda. Mamãe? Minha mãe e minha irmã, Sua irmã? quando minha mãe fez 70 Caramba! anos. Que lindas. Nossa, vocês são bem diferentes, amiga. Minha irmã parece muito com meu pai. Ah, E eu pareço muito com a minha mãe. muito a sua mãe. É. Muito. O que mais a gente tem? Essa foto. O que foi? Aí ele já tava, né? Visivelmente, ele já tava acamado, Aham. ele já tava... Essa foto tem uma história. Eu tava tão triste esse dia. Eu tava chorando. Acho que dá até pra perceber na foto. Que eu não aguentava mais levá-lo pro hospital. Ele tava no hospital Ele aí. tava tinha acabado de chegar. Porque estava com alguma questão, alguma pneumonia, alguma coisa assim. E esse processo de interná-lo era muito cansativo. Tipo, levava umas 8 horas para fazer todo o processo. Né? Da hora que saía a ambulância de casa até chegar no hospital, entrar pela emergência, conseguir vaga na UTI, até ele subir, até fazer internação. Nossa. Era o dia todo. E eu tava bem cansada. Eu falei, ai, tô tão cansada. E aí, eu cheguei perto dele e isso foi, tipo, 2011, 12, 13. Começando as redes sociais. Começando as redes sociais, né? Já tinha Facebook e tudo. Só que ele não chegou a viver isso. as selfies. Aham. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, Du, o negócio é o seguinte, agora a gente usa o telefone pra fazer uma tal de selfie. Então, a gente olha pro telefone e dá uma risadinha e bate a foto. Ah. Eu falei, vamos fazer uma selfie. Aí a hora que eu levantei o telefone, Ele deu sorriu. ele sorriu e eu bati a foto. Maria. Que mais, Vi? Nesse dia, o dia que eu postei essa foto, aquela anterior com Uhum. ele, o dia que eu postei essa foto, eu escrevi a contracapa do meu livro. Mentira. Ai, gente. A coisa contracapa na legenda
É o que eu escrevi nessa foto. A emoção bateu forte agora. Ai, que delícia. E você? Gente, ele era um cara apaixonante. Bom papo, bom tudo. Bom papo, educadíssimo, gentil. Pode pôr a outra, Vi. Ele era muito cavalheiro, as pessoas amavam ele. Ah, Jesus amado. Olha Aí, o ó. olho dessa pessoa. Olha isso. Passou na fila sozinha, né? Então, ela tinha... Aí foi em janeiro. Ela completou... Foi quando ela completou 1 aninho. Ele estava no hospital ainda entre a vida e a morte. E aí eu já tinha pago festa para ela de 1 ano em buffet, tudo. Aí eu não fiz, né? Fiz em casa um bolinho para ela, para nós só. E eu tava acabada aí, porque ele tava no hospital e minha filha fazendo 1 ano. Nossa. A Isabela com 3 aninhos, assim, foi realmente... Punk. Foi Que mais, difícil, Vi? foi bem Era aquele lado B bom. Ei, as amichela. Aí são as minhas amigas. Aqui era um movimento que você fazia, né? Isso, é esse mesmo. My Moment, que eu reunia mulheres, minhas amigas, conhecidas, e elas levavam outras amigas, outras conhecidas, para participarem de uma reunião onde eu onde eu ministrava a palavra de Deus para elas, para essas mulheres que têm sede e fome, né, de conhecer. E hoje esse encontro acontece aonde? Hoje eu não estou fazendo esse encontro. Pastor. Eu parei com ele na pandemia, né? Porque aconteceu tudo isso. E na pandemia eu comecei a trabalhar. E eu fazia esses encontros de semana. Aí eu parei, mas eu quero muito voltar a fazer. Por favor, isso. e nos avise pra gente Muito, liberar as porque agendas aqui. Muito edificante. Muito, muito bom. Elas amavam esses encontros. Sem dúvida. É, Pode contar comigo. que bem. Ah, Disney, que delícia! Aí foi no ano que ele faleceu, em 2017. Aí você foi pra Disney com elas. E aí, depois. em 2018, eu falei pra elas que o papai tinha me falado que era pra eu levá-las pra Disney. Nossa, E que ele tinha deixado algo preparado pra elas. E aí eu as levei lá. que delícia! Bom, pelo menos, né, faz essa relação. Aí é o My Moment, ou não? É o My Moment também. Que delícia. Conheço algumas carinhas dessas fotos aí. Que mais, Vitor? Quem é? Meu pai. Ah, não precisa nem falar. Esse queixinho, hein? Meu negão. É igualzinho. Que lindo. Sabe que eu tô, agora, com o passar do tempo, eu tô achando parecida com ele, assim, daqui pra baixo. Mas o queixo sabe? é igualzinho, amiga. É. Já tô te cantando essa bola, tá? Sempre acham, quando eu tô com ele, que eu sou mulher dele. Que eu sou esposa Já dele. veio um mulherão loiro desse com Com o baiano, negão. meu? E ele é todo saradinho, todo bonitão. Aí todo mundo acha que ele é meu É isso, produção? marido. Mostramos o lado B Não dela? vai colocar do pagode? Não. Ah, pastora, todo mundo tem um passadinho. Deixa lá. A Ai, pastora, eu Devia amava colocar meu do pagodinho. pagode. pastora ia no squash, galera. Pra quem aqui do Ia, ABC. adorava. Pra quem aqui do ABC, o squash era o point pra, ó. É, Só dá aquela do squash pagodeada. domingão. Nossa, eu ia, adorava. Pastora, amiga, parceira. Querida. É um prazer te ter aqui na nossa mesa. O prazer foi todo meu. Todo Contar meu. a sua história. Eu tenho certeza que algumas luzinhas para quem está assistindo o programa, quem vai assistir no decorrer da semana no nosso canal do YouTube, vai poder conhecer mais. Se as pessoas quiserem conversar com a pastora, a gente vai deixar as redes sociais da Alessa Dion para vocês. Ela está super à disposição para bater um papo. Com certeza. Chamem no direct. Já é semana que @Alessa Dion. Quê? Já é semana que vem que lançou. Quando lançou o livro? É semana que vem. É semana que vem semana já. que vem já. Então fica todo mundo ligadinho que ela já vai fazer o lançamento do livro. Aí a gente Sim. vai abrir a agenda para vocês para falar onde vão ser as tardes de autógrafo, aonde vocês podem encontrar o livro, que é uma leitura que eu posso ter certeza absoluta que você vai querer fazer. E vai. Independente da religião, né, pastora? Não, com certeza. Porque é um testemunho de sobreviver com base no amor. Exatamente. Sobreviver a algo tão inesperado, né? E vencer, né? Vencer. é Independente do resultado final. Porque a gente entende que Deus tem o controle sobre todas as isso. coisas. Sem sombra de dúvidas. É um prazer te ter aqui. A nossa casa tá mais que aberta para te receber. Obrigada, Cá. Quando você Muito voltar com o My obrigada. Moment, conta pra gente contar pra nossa audiência também. E não se esqueça que mesmo com a palavra de Deus, que você seja sempre glorificada por onde estiver, mas não pode esquecer de uma coisa que até Jesus falou que a gente tinha que fazer. É. Divirta-se. Ah, com certeza. Esse foi o Papo de Dondoca desse domingo. A gente te deseja uma semana abençoada e a gente volta domingo que vem. Um beijo.